Bom dia aí, amigo. Agora é 7h30 minutos. Vamos colocar a bezerrada pra mamar. A bezerrada tá doida querendo mamar. Vamos lá, amigo. Vamos se vamos. Vamos se vamos, amigo. Tô doido caçando suas mães, amigo. A tirada do leite foi feita com as tocinas. Na hora da tirada de leite não usa bezerrada não, pra mamar não. Depois que terminar tudo e põe pra mamar. E amigo, cola mamando sua mãe, ó. Qual encontrou sua mãe? Porque eu termino o leite é cedo, amigo. Mas eu vou ocupar as vacas e os bezerros. Olha o sol agora que tá saindo. Já terminei. Alô, amigo. Bom trabalho aí, amigo.